Você já se imaginou vivendo como um faraó no Egito Antigo? Parece um sonho, mas na verdade seria um enorme desafio. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que a vida de um faraó estava longe de ser fácil, explorando as responsabilidades, pressões e segredos dessa civilização fascinante. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, você vai encontrar histórias relaxantes para dormir, cheias de curiosidades históricas incríveis. Agora, ajuste o volume e o brilho da tela. Fique confortável e relaxe com a história. Imagine-se acordando em um leito de palácio no coração do Egito Antigo, envolvido por tecidos de linho fino que parecem macios contra a pele, mas não escondem o calor pesado do deserto que invade até mesmo as paredes de pedra mais grossas. O teto alto está decorado com pinturas de deuses e símbolos sagrados, enquanto incensos queimam em potes de barro, espalhando um aroma adocicado que mistura conforto com sufocamento. Você desperta sabendo que é um faraó, considerado não apenas um rei, mas uma divindade viva entre homens. Essa posição traz respeito, mas também uma responsabilidade esmagadora que, desde o instante em que abre os olhos, pesa sobre seus ombros como as pedras das pirâmides. Seus servos já aguardam do lado de fora, prontos para lavar, vestir e alimentar você. Não existe escolha ou privacidade. Seu corpo não pertence apenas a você, mas a um ritual diário que deve ser seguido com precisão, pois tudo o que você faz representa a ordem divina. Ainda sonolento, você é levado para rituais de purificação, com óleos perfumados, banhos com água trazida do Nilo e roupas novas que são enroladas ao redor do corpo. A cada movimento, você é lembrado de que não é apenas humano, mas um símbolo vivo. Isso pode parecer majestoso em um primeiro instante, mas aos poucos, o peso da responsabilidade começa a se revelar. Seus olhos ainda ardem com o sono, mas já precisa ouvir conselheiros, sacerdotes e generais. Eles não esperam atrasos ou hesitação. Você deve decidir sobre colheitas, impostos, construções, guerra e paz. Ainda no início do dia, milhares de vidas dependem da sua palavra, e qualquer sinal de fraqueza pode ser interpretado como desagrado dos deuses. Enquanto o sol sobe sobre as areias douradas, a sensação de calor aumenta dentro do palácio. Os corredores, embora enormes e adornados com colunas, não conseguem conter o ar pesado do deserto. Seus pés caminham sobre pisos de pedra polida, mas nem a sombra é suficiente para trazer conforto. As paredes carregam imagens de seus antecessores e deuses, lembrando constantemente de que você não é apenas um homem, mas parte de uma linhagem sagrada que deve manter a ordem do universo, a chamada Ma'at. Essa ideia pode soar grandiosa, mas também sufocante, porque cada erro, cada decisão, pode ser vista como uma falha em manter o equilíbrio cósmico. Ao longo do dia, você participa de cerimônias religiosas intermináveis. Os sacerdotes trazem oferendas, cânticos ecoam pelos corredores e fumaça de incenso preenche o ar até ser quase impossível respirar fundo. Todos os olhos estão sobre você, esperando que cumpra seu papel. Mesmo que se sinta cansado, deve manter a postura firme, olhar atento e gestos calculados. Não existe espaço para o erro. Seus pensamentos, às vezes, desejam silêncio, mas a vida de Faraó não permite esse luxo. Mesmo as refeições são um ritual. Os alimentos são preparados de forma elaborada, com carnes, pães, frutas secas e vinho. Mas não existe a liberdade de simplesmente comer por prazer. Cada prato é servido com simbolismo, cada mordida observada. O palácio
é grandioso, mas também uma prisão. Você está cercado de pessoas, mas paradoxalmente nunca esteve tão sozinho. Conforme a tarde avança, você precisa ouvir disputas entre nobres e supervisores das províncias. Cada um traz problemas. Colheitas que falharam por falta de enchentes do Nilo, trabalhadores reclamando de impostos pesados, oficiais pedindo mais soldados para proteger fronteiras. Cada decisão é uma escolha entre desagradar uns ou outros, e nenhum caminho parece realmente certo. O povo olha para você como um Deus vivo, mas a realidade é que tudo recai sobre sua mente humana, vulnerável, que se cansa e se desgasta. Em seguida, você visita obras em andamento, talvez um templo ou até mesmo uma pirâmide, que exigem milhares de trabalhadores sob o sol escaldante. Eles olham para você com reverência, mas também com expectativa. Muitos sacrificam suas vidas, carregando pedras enormes, apenas para cumprir a ordem divina que você representa. A grandiosidade da obra impressiona, mas também assusta, porque você percebe que um faraó nunca escapa de ser lembrado por construções que custam sangue e suor. Mesmo o título mais glorioso é erguido sobre sacrifícios. O sol continua a queimar, e sua pele, mesmo protegida por tecidos leves, sente o calor intenso. O suor escorre, e você percebe que nem toda riqueza pode proteger alguém do peso real do clima do Egito. A sombra é rara, a brisa é mínima, e o corpo se cansa rápido. Ao retornar ao palácio, o corpo pede descanso, mas o dever não termina. Mensageiros chegam de terras distantes, trazendo notícias sobre alianças, tributos e possíveis ameaças. A vida de Faraó é também a vida de um guerreiro invisível, sempre pronto para decisões que envolvem conflitos e batalhas. Enquanto muitos imaginam o Faraó apenas sentado em tronos dourados, a verdade é que a mente nunca descansa. A noite se aproxima, mas antes de recolher-se, novos rituais precisam ser cumpridos. Sacerdotes exigem sua presença em cerimônias de agradecimento aos deuses pela sobrevivência do dia. Eles murmuram cânticos em linguagem antiga, oferecem libações e esperam que você represente a ligação entre mortais e divindades. Seu corpo já está cansado, mas sua presença é indispensável. Mesmo a hora do sono é observada. Servos organizam o leito, limpam o ambiente, espalham perfumes e velam pela sua segurança. Você deita em uma cama decorada, mas percebe que o descanso não é inteiramente seu. Guardas estão sempre próximos e a sensação de isolamento persiste. Você carrega o peso de uma nação inteira, mesmo deitado, porque sabe que o amanhecer trará tudo de novo. Durante a madrugada, o palácio permanece vivo. Guardas se revezam, escravos trabalham, sacerdotes vigiam símbolos sagrados. Seu sono é interrompido por vezes com cânticos vindos dos templos, pois o Egito nunca dorme realmente. Você tenta relaxar, mas a mente não encontra paz. A cada noite, a consciência do dever pesa, lembrando que sua vida não pertence a você. Mesmo em momentos de fraqueza, você não pode demonstrar dor, medo ou dúvida, pois tudo seria interpretado como um sinal de falha divina. Ao pensar nisso, percebe que ser faraó não é viver em glória, mas carregar um fardo solitário. Os mitos o transformam em semideus, mas a realidade o reduz a um homem aprisionado por expectativas impossíveis. As construções grandiosas, as riquezas e a reverência escondem um cotidiano exaustivo, onde liberdade não existe e onde cada escolha molda o destino de milhares. Quando o sol nasce novamente, você desperta para mais um ciclo igual ao anterior. Os rituais se repetem, os conselheiros aguardam, o povo clama e os deuses exigem oferendas.
É como se o tempo no Egito Antigo fosse circular, sem descanso verdadeiro. Você compreende, enfim, que viver como um faraó não é tão glorioso quanto parece. A cada dia, o peso do poder cresce, a solidão aumenta e o corpo se desgasta. Por trás das coroas douradas e dos tronos, existe apenas um ser humano, tentando manter a ordem em um mundo que exige perfeição. É por isso que você não aguentaria viver como um faraó no Egito Antigo. O fardo é grande demais, a rotina é pesada demais e a liberdade é inexistente. Enquanto muitos sonham com a glória, a realidade é que ser faraó significava abdicar da própria vida, em nome dos deuses, do povo e da eternidade. E talvez, ao fechar os olhos novamente, você perceba que a verdadeira paz nunca esteve no trono, mas apenas no silêncio que raramente lhe era permitido.